Olá, boa noite. Está começando o Cenário Econômico pela TV Brasil, direto aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, com emissoras públicas de todo o país. Vamos aos destaques desta sexta-feira. As vendas a prazo do varejo subiram pelo segundo ano seguido, isso depois de 3 anos, também seguidos de queda. O BNDES tem um novo presidente que já disse que pretende abrir a chamada caixa preta do banco. A Petrobras vai reduzir o preço da gasolina e do óleo diesel hoje nas refinarias. E a ANP liberou a venda direta de gás do botijão de gás ao consumidor. Aqui no estúdio, um bate-papo sobre as mulheres e o mercado de trabalho. A desigualdade de gênero que ainda persiste, mas também os avanços. É no Cenário Econômico que já está no ar. A gente lembra que você pode nos assistir ao vivo também pelo Facebook e depois, claro, dá para assistir o programa também gravado na página da TV Brasil lá no Facebook. Você também pode participar deixando o seu comentário. A gente começa indo a Brasília conversar com o Paulo Leite, porque pelo menos aqui no ambiente doméstico, o mercado e os agentes econômicos, de um modo geral, estão à espera da liberação ou das regras para a liberação do FGTS, das contas de FGTS e também do PIS/PASEP. Pelo menos aqui no cenário interno, a expectativa é por conta dessa decisão e do anúncio, de fato, das regras pelo governo. Paulo conta pra gente sobre essa liberação e também faz um resumo aí da semana e do que deve acontecer lá na retomada do semestre em Brasília. Paulo, boa noite, bem-vindo. Oi, Vanessa, boa noite para você, boa noite para todo mundo aguardando, né, essa liberação aí. Bom, a semana aqui em Brasília, nessa área aí, né, de política econômica, teve 2 destaques. O FGTS e a reforma da Previdência. A reforma se concentrou mais no começo da semana, até porque começou ontem o recesso dos deputados e senadores. Eles voltam a trabalhar em 2 semanas, no dia 1º de agosto. Bom, mesmo com o texto ainda na Câmara, já que falta votar o segundo turno por lá, o Senado já trata desse assunto. E a grande dúvida é a inclusão de estados e municípios. Lembrando, servidores estaduais e municipais estavam no texto original, mas foram retirados ao longo da tramitação na Câmara. No Senado, pode ser que eles voltem e voltariam numa PEC paralela. Essa é a ideia dominante hoje. Bom, mudando de assunto e falando agora sobre FGTS, a definição ficou mesmo para a semana que vem. Como a gente conversou ontem, aqui mesmo, né, Vanessa? O ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, disse hoje que a informação sobre a liberação do dinheiro vazou antes da conclusão dos estudos e reforçou que a medida vai ser assinada na semana que vem. Ela vai valer para os recursos do FGTS e também do PIS/PASEP, abonos que são pagos a quem recebe, em média, até 2 salários mínimos por mês, tanto na iniciativa privada como no serviço público. Bom, por enquanto, é isso, Vanessa. Semana que vem tem mais. Até lá. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. A gente vai agora para a redação da TV Brasil aqui em São Paulo falar sobre uma pesquisa que alerta para produtos que fazem uma espécie de falso apelo ambiental. Você acha que está comprando um produto ecologicamente correto e muitas vezes não está. Quem traz os detalhes é Anne Zanetti. Anne, boa noite. Olá, Vanessa. Boa noite a você e a todos. Uma pesquisa realizada pelo IDEC, que é a ONG de defesa do consumidor, com 509 produtos de higiene, cosméticos, limpeza e utilidades domésticas com alegações socioambientais em seus rótulos, revelou que 47,7% não deveriam apresentar essa descrição em sua embalagem. O resultado foi encontrado depois de análise dos rótulos de produtos dessas 3 categorias que são vendidos nas 5 principais redes de supermercados aqui do país, em unidades de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Nessa pesquisa, o tipo de problema mais identificado foi aquele sem provas, ou seja, que informa que um produto é ambientalmente correto, mas não contém provas técnicas. Em segundo lugar, ficou o item irrelevância da informação, que é quando informações de rótulo até podem ser verdadeiras, mas elas não são tão importantes assim ao consumidor. Então, para ajudar a população na hora da compra, o IDEC lançou
criou uma página no seu site para então ensinar um passo a passo a fim de que o consumidor não faça escolhas equivocadas. O site traz ainda algumas informações sobre como não cair nessas armadilhas e o que fazer quando você identificar o problema. Você encontra todos esses detalhes e dicas para a hora de comprar no site www.idec.org.br. Vanessa. Obrigada, Anny. A gente vai agora ao Rio de Janeiro porque o BNDES tem um novo presidente e também tem uma nova diretriz. Não é isso? Maurício de Almeida, boa noite, bem-vindo. Olá, muito obrigado, Vanessa. Boa noite. O novo presidente do BNDES é Gustavo Montesano. Ele tem 38 anos, é mestre em economia e formado em engenharia pelo IME, o Instituto Militar de Engenharia. O nome de Gustavo Montesano foi indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e rapidamente o presidente da República, Jair Bolsonaro, concordou com essa indicação. Hoje, Jair Bolsonaro participou da posse do novo presidente do BNDES e disse que estava muito satisfeito com essa nomeação. Bolsonaro lembrou que conhece Gustavo desde a época em que ele era criança. Afinal, os pais do atual presidente do BNDES moravam no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro. E quando era pequeno, Gustavo era amigo dos filhos do presidente da República. Jair Bolsonaro elogiou essa nova geração que está chegando ao poder e diz que está confiante que Gustavo vai fazer uma boa administração à frente do BNDES. O novo presidente do banco vai trabalhar naquele prédio logo ali atrás, a sede do BNDES, que fica aqui no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Chile, bem no coração do centro da cidade, em frente ao prédio da Petrobras. No discurso de posse hoje, o novo presidente do BNDES disse que pretende deixar que o banco seja menos banco e mais desenvolvimento, voltado para o projeto de governo de Jair Bolsonaro. Diz que pretende financiar projetos na área de infraestrutura para levar desenvolvimento para o Brasil, voltado principalmente nas áreas de educação, habitação e saneamento. O objetivo é levar o saneamento básico para diversas milhares de pessoas que ainda não possuem saneamento básico no país. O novo presidente também disse que o banco não vai seguir o mercado, não vai tentar competir com o mercado, mas vai garantir a sua sustentabilidade. Ou seja, acabou aquela fase de empréstimos que eram prejudiciais ao BNDES. O BNDES emprestava milhões para alguma empresa, para instituições e acabava ficando com prejuízo. O BNDES vai continuar fazendo esse empréstimo, incentivando as empresas nacionais, mas com juros compatíveis com a realidade, para garantir essa sustentabilidade financeira do banco. O BNDES também pretende ajudar na recuperação fiscal de estados e municípios, mas para isso, estados e municípios têm que fazer sua contrapartida, cortando os gastos, equilibrando o orçamento para conseguir os recursos aqui do BNDES. Outro objetivo do novo presidente do BNDES é abrir aquela chamada caixa preta do banco, uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro. Isso vai acontecer, segundo Gustavo Montesano. O objetivo é esclarecer os empréstimos que foram concedidos em outros governos, empréstimos que, segundo as expectativas, geraram grandes prejuízos para o Brasil. Eram empréstimos com juros baixos e empréstimos até que às vezes não eram pagos por quem recebia esse dinheiro. O BNDES também vai se desfazer de ações que tem no mercado, são ações especulativas, avaliadas em cerca de 100 bilhões de reais. Esse dinheiro vai voltar para os cofres do banco para ser distribuído em novos projetos de financiamento. E o BNDES também se comprometeu a cumprir aquela meta de devolver 126 bilhões de reais para o Tesouro Nacional. Resumindo, a nova administração é garantir a sustentabilidade, deixar o BNDES saudável e investir em projetos que gerem desenvolvimento para o país. Tudo isso de forma clara para todo mundo ficar sabendo como está funcionando o BNDES. Vanessa. Obrigada, Maurício, por enquanto, porque o Maurício de Almeida ainda volta a falar com a gente hoje aqui no Cenário Econômico. Vamos saber, então, sobre dados que saíram hoje das vendas a prazo do varejo. Tiveram uma alta de 2,15% em junho, isso nos 12 meses encerrados em junho. Portanto, é o segundo ano seguido de alta. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e também do SPC Brasil. Para a gente ter uma ideia, em junho de 2018, essa alta tinha sido de 3,8%.
0,13%. Então, a gente tinha aqui, antes de 2018, como eu disse, 3 anos seguidos de queda. Então, a avaliação, tanto da Confederação Nacional quanto do SPC Brasil, é de que as vendas a prazo no varejo tiveram uma retomada, essa alta, né, pelo segundo ano seguido, mas não na intensidade de 2018. Portanto, uma recuperação, mas não naquele ritmo que a gente tinha antes, pelo menos no ano passado. Essas vendas a prazo no varejo, no auge da recessão, 2015, 2016, 2017, tiveram quedas. 2,06% em 2015, 2016, queda de 5,16% e 2017, queda de 4,34%. Esses 3 anos anteriores que eu mencionei que ficaram no vermelho. Foi medido também o nível de atividade do atacado. Nesse caso, a alta foi de 3,62% também em um ano, nos últimos 12 meses encerrados em junho. E mais, em junho de 2018, essa alta tinha sido expressiva, 14,2%. Quando a gente fala aqui de nível de atividade do atacado em relação a essa pesquisa, veículos e motocicletas estão excluídos. Vamos agora saber como é que fechou o mercado financeiro. Hoje o Ibovespa fechou em queda de 1,21% e com isso anulou os ganhos que teve ao longo da semana aos 103.451 pontos. Na máxima do dia chegou aos 104.722 e na mínima aos 103.387 pontos. Lembra que a gente mencionou ontem que havia uma expectativa sobre uma redução mais expressiva na taxa de juros norte-americana pelo Federal Reserve, o Banco Central americano. Hoje já houve uma revisão, já há rumores nos Estados Unidos de que essa redução fique em torno de 0,25% e não mais próxima de 0,5%. E é esse impacto aqui que ficou refletido no Ibovespa de hoje. Como a gente disse lá no começo, aqui no mercado doméstico as atenções estão voltadas mais para a liberação dos recursos do Fundo de Garantia, que vão ser anunciadas as regras somente na semana que vem. Então a gente tem aqui o reflexo dessa previsão mais pessimista em relação à taxa de juros americana. Petrobras, queda de 0,25%, Vale alta no sentido contrário, 0,25%, Banco do Brasil, queda de 1,25%, assim como o Bradesco e Itaú, queda de 2,60%. Dólar comercial fechou em alta de 0,43%, R$ 3,74. Na máxima do dia chegou a R$ 3,76 e na mínima a R$ 3,72. Eu volto a lembrar que você participa pelo Facebook, pode mandar o seu comentário, também nos assiste ao vivo. E eu volto, como eu disse, a conversar com Maurício de Almeida, porque a Petrobras anunciou reduções no preço da gasolina e do diesel e também tem uma decisão, né, Maurício, que se refere à venda de botijões de gás para o consumidor. Maurício, conta os detalhes para a gente. Olá, Vanessa. Realmente mudanças no preço da gasolina, do diesel e também, como você falou, essa decisão da ANP, da Agência Nacional do Petróleo, que alterou a venda dos botijões de gás, botijões com até 13 quilos. Aquele botijãozinho que a gente utiliza em casa para cozinhar. A partir de agora, a ANP autorizou a venda direta, ou seja, as distribuidoras podem vender diretamente para o consumidor, acabando com aquele atravessado, né? Você vendia, o distribuidor vendia para um revendedor, que ia chegar no consumidor e o que acontece? Com tudo isso, o consumidor acabava pagando mais caro por esse botijão de gás. Agora, o consumidor pode ir direto lá no distribuidor e comprar esse botijão. Vamos passar aqui os preços que custam esse botijão para o consumidor ficar mais ou menos de olho quanto que ele vai ter que pagar pelo botijão. O preço do botijão, ele custa R$ 26,00 e tem mais R$ 12,00 de impostos, ou seja, um botijão sai do distribuidor por R$ 38,00. Colocando que o distribuidor vai querer ganhar algum lucro, então, a partir de R$ 38,00, você calcula assim, mais ou menos, acima disso, vai ser o lucro do distribuidor. Atualmente, quando passava para o revendedor, essa média do botijão de gás no país chegava a R$ 70,00. Em alguns lugares, até R$ 100,00 um botijão de gás. Por isso, a ANP fez essa resolução e, a partir de agora, acabou o atravessador. Você vai lá direto no distribuidor e compra seu botijão por um preço mais barato. Aí vale sempre aquela regra de pesquisar, olhar qual distribuidor está oferecendo um preço melhor. E também tem uma boa notícia para a gasolina e para o diesel. A partir de hoje, a Petrobras apresentou mais uma redução no litro do diesel e da gasolina nas refinarias da companhia.
A redução de hoje foi de 2,14% no litro da gasolina e de 2,15% no litro do diesel. Com a redução de hoje, o litro da gasolina passa a custar nas refinarias R$ 1,64 e o litro do diesel R$ 2,02. Esses valores estão valendo a partir de hoje nos 37 pontos de revenda da Petrobras em todo o país. Lembrando que o preço final que o consumidor paga é mais caro, porque inclui os impostos, o custo do transporte das refinarias até o posto e também o lucro do dono do posto de gasolina. Mas olha aí, hoje teve essa queda de 2%. Na semana passada, a Petrobras na gasolina já tinha feito uma redução de 4,4% e do diesel de 3,8%. Então faz as contas aí, olha o posto que você está frequentando. Nesses 15 dias iniciais agora de julho, tem que ter uma redução por volta de 6% no valor. Se não tiver reduzido, vai em outro posto, vamos lutar aí, pesquisar. É o segredo do consumidor, procurar sempre o preço mais barato. Vanessa, bom fim de semana para você. Obrigada, Maurício, para você também. Obrigada por sua participação aqui com a gente. Bom, a gente tem aqui mensagens pelo Facebook. Eu mando um abraço para o Ronaldo Araújo, que está com a gente, e também para o Eduardo Oliveira. A gente faz um pequeno intervalo no próximo bloco. A Ford anuncia demissões e um bate-papo sobre as mulheres no mercado de trabalho. É rapidinho. Estamos de volta com o cenário econômico. Volto para a redação da TV Brasil aqui em São Paulo, porque a Ford anunciou que vai demitir mais de 700 trabalhadores até o final de julho. Anne Zanetti. É isso mesmo, Vanessa. A Ford vai demitir cerca de 750 trabalhadores até o fim deste mês em sua fábrica de São Bernardo do Campo, que fica no ABC Paulista. Essas informações são do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Lembrando que em fevereiro deste ano a montadora anunciou o fechamento da unidade paulista e sua saída também do mercado de caminhões da América do Sul. O sindicato também afirma que a produção de caminhões no local deve seguir até outubro. Cerca de 3 mil pessoas de diversos setores trabalham ali na fábrica. A Ford foi questionada sobre as declarações da entidade e informou que não vai se pronunciar sobre esse tema. A crise da Ford ameaça empregos em todo o mundo. Em junho, a empresa anunciou que cortará 12 mil empregos na Europa até o final de 2020. Vanessa? O machismo... Obrigada, Anne. A gente então vai falar agora sobre gênero e sobre a posição da mulher no mercado de trabalho. A gente tem avançado, mas sempre tem muito que avançar ainda. E para isso, eu recebo aqui a Alessandra Martins, que é diretora-geral da Infor no Brasil. Alessandra, muito obrigada por sua presença aqui. Obrigada pelo convite. Bom, a gente tem aqui dados, né, da Infor, inclusive de uma pesquisa que diz que houve um aumento de 40% de mulheres em cargos de chefia entre 2014 e 2017. É bastante, mas ainda é pouco. Ainda é pouco, né? E curiosamente, o mercado de tecnologia, ele ainda atrai poucas mulheres. Especialmente esse mercado. Exatamente. Esse mercado que eu estou nele há alguns anos, né? Foi por opção. E a gente hoje tem feito um trabalho muito grande de atrair novos talentos para início de carreira em tecnologia. Especialmente, né? Em tecnologia. Em tecnologia. O Brasil é um país hoje pouco favorecido, né? Em termos de busca dessa profissão, né? E aí o número de mulheres fica ainda mais reduzido. Mais reduzido ainda. Então a gente tem feito um trabalho aí grande de atrair mulheres para essa indústria. E como é que faz esse trabalho? Como é que se dá esse processo de atração das mulheres? Na verdade, a gente passando os benefícios, porque uma das curiosidades, né, da indústria de tecnologia é que ela permite muito home office. Né? A gente consegue trabalhar muito virtual. De casa, né? E isso você consegue, aí a mulher que tem fases na vida em que ela é multitarefa, né? Mãe, filho pequeno, etc. Então a tecnologia permite muito que você consiga conciliar essas agendas. Essa flexibilidade, né? E aí esse é um diferencial grande que você acaba... Porque a matemática ainda assusta um pouco. Né? E a base da tecnologia é o estudo da matemática, né? Sim. Então, você faz um trabalho de primeiro desmistificar isso, né? E trazer
as mulheres, porque por coincidência ou não, os melhores programadores que eu conheci ao longo da minha carreira são mulheres. Por que será? Né? Você consegue imaginar por que não a gente tem aquela talento coisa, especial? Talvez o foco, a persistência, né? Que é uma característica muito nossa, né? Quando a gente pega alguma coisa, a gente quer aquilo. Sim. Enquanto não resolve aquilo, parece que não termina o trabalho, né? Sim. Ou talvez por coincidência, né? Porque a gente... E eu vejo que a área de tecnologia, talvez essa coisa de São Francisco ser um núcleo muito forte e sempre teve uma ideia progressista das empresas, né? Mais acolhedora, com menos preconceito em gênero, né? E isso tudo facilita muito. Acho que tem aí uma harmonia grande para a indústria de tecnologia ser atrativa para as mulheres. Agora, falando, por exemplo, especialmente de você, né? Você é diretora-geral aqui no Brasil, quer dizer, fez carreira em uma área que você disse muito dominada pelos homens. Então, de acordo com a sua experiência pessoal, o que é que você diria? A gente imagina que ao longo dessa trajetória teve que passou por muito machismo, enfim, por essas visões, né? Como é que você fez para superar e ser bem-sucedida? Eu venho de uma família de mulheres fortes, né? Então, assim, tias, mãe, avós. Então, acho que tudo isso não te deixa prestar muito atenção se você está sendo ou não. Você faz o trabalho e acabou, né? Então, acho que isso é um ponto que veio da minha família, da minha geração, isso ajudou muito. E por outro lado, a questão é que a empresa, ela visa resultados, né? A partir do momento que você traz resultado, principalmente, eu tenho uma experiência longa na minha vida profissional de empresas norte-americanas e realmente sempre senti, de alguma forma, uma proteção ou não algo muito exacerbado em cima de machismo, porque ela é muito centrada em resultado. Né? Então, isso é uma coisa bacana. Mas eu tenho um fato na minha carreira muito engraçado. A gente estava num grupo de discussão e eu tive, né, buscando resolver um problema, e eu tive uma ideia e um colega imediatamente adorou a ideia, falou para mim: nossa, você é tão inteligente que nem parece que é mulher. Então, é engraçadíssimo, porque assim, ele não quis ser ofensivo, né? Isso já há alguns anos atrás, ele não quis ser ofensivo, mas é o elogio mais tosco, né, que eu recebi ao longo da minha carreira, porque você percebe que isso ainda era muito arraigado, né? Hoje isso é um pouco mais discutido, né? As novas gerações, né, os milênios já trazem consigo isso um pouco diferente. Com certeza. Né? Ainda mas bem. Exatamente. Mas eu vejo hoje que a nossa linha na Info, a gente tem um grupo de mulheres e nosso foco hoje é trabalhar a harmonia, né? Porque, na verdade, o sucesso vem da harmonia. O sucesso da humanidade vem da harmonia entre homens e mulheres, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que repetir isso. É importante para se trabalhar. Exatamente. Você pegar os pontos positivos. Agora, falando de um modo geral, assim, não só na área da informática, né? Mas que conselhos, que dicas você daria para as mulheres? Eu li recentemente que as mulheres, isso numa avaliação de mulheres mesmo, mulheres líderes, né? Acho que as mulheres muitas vezes não conseguem se vender ou deveriam se vender mais, aparecer mais, coisa que os homens fazem de uma forma, segundo essas mulheres, de uma forma mais bem feita, por exemplo, de uma forma mais enfática. Falta isso nas mulheres, por exemplo? Não só produzir resultados, mas mostrar que produziu aqueles resultados? Isso é um ponto muito importante. Isso é uma pesquisa nos Estados Unidos a respeito de busca de emprego, né, de recolocação de currículo, etc. Então, fizeram um teste, fizeram uma descrição de vaga e os homens são muito mais ousados em se posicionar, né? Então, isso é uma coisa também que a gente precisa trabalhar um pouco mais a autoestima em todas as dimensões, né? Isso é um desafio que também reflete na carreira. Sim, né? Talvez por algum aspecto cultural. Exatamente, aí, né? Isso é arraigado em todo lugar. Né? Mas o ponto é, a partir do momento que você se apropria de você mesma, né? Isso tende a diminuir. Né? Porque a questão é você não se comparar,
né? Mas se apropriar daquilo que você faz bem, isso te deixa um pouco mais tranquila numa questão de negociação do seu capital intelectual, né? Da sua posição e daquilo que você pode trazer. Quer dizer, envolve um conhecimento também profissional, né? De saber quem a gente é como profissional. Exatamente. E aí, assim, você tem que pensar numa questão de olhar para frente, né? O que aquilo de benefício que eu posso aportar a você, seja negociando um contrato. Mercado, né? Exatamente. Perfeito. Isso, muitíssimo obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar, né? E aí, em nome de todas as mulheres que vêm construindo esse país aí com muito afinco. Com certeza. Né? Muito obrigada. Obrigada. Cenário Econômico fica por aqui. Agradeço a sua companhia essa semana, a participação também nas redes sociais. Uma boa sexta-feira e um bom fim de semana.